Pennywise, Creeper, Alien, Letterface, A Morte de Premonição. A pessoa não precisa ser fã de terror ou uma profunda conhecedora de cinema para conhecer esses filmes, porque não é possível, só se a pessoa foi descongelada hoje. Esses vilões são muito icônicos. Imagina só, você andando em uma floresta, seja uma trilha ou acampando, se você viu um determinado filme de terror, ele vai vir na sua imaginação. Nada como um contato com a natureza, né, amor? Pois é, né, amor? Meu Deus, corre, corre! Meu marido tá assistindo muito filme de terror. Isso sim é ser um filme icônico. Muitas pessoas não estão percebendo, seja por apelo nostálgico ou porque já escolheu sua franquia ou vilão favorito de filme de terror, mas nós estamos agora numa época maravilhosa para o terror. Eu consumo filmes de terror desde os meus 8 anos, porque antes eu via no cinema em casa, sessão da tarde, mas depois que eu ganhei um VHS era filme de terror atrás de filme de terror. E eu falo com muita convicção que esses filmes que eu vou falar aqui nessa lista serão muito icônicos no futuro. Sendo mais específico ainda, 13 vilões de filmes de terror atuais que serão ícones no futuro, parte 2. Começando com o que eu acredito que será menos icônico dessa lista, Rush, A Morte Ouve, que é sobre invasão domiciliar e um slasher, usando única locação. Bom, e dando essa informação, você já percebe que esse filme é marido da barata, ou seja, barato, custando apenas $1 milhão. Mas para quem assiste um mínimo de bastidores de filmes de terror, já sabe que o orçamento não é um fator determinante. O que faz a diferença é a direção, e Mike Flanagan pinta e borda aqui, junto com a sua queridinha na atuação, Kate Siegel. Ele é invejoso. Junto de suas boas ideias, como a protagonista, que tem as suas limitações, ela é surda e muda. O assassino mascarado, ele lembra bastante inicialmente o Jason ou Michael Myers, mas do nada ele resolve tirar a máscara para ela. Ferrou de vez. E afinal, por que ele fez isso? Bom, esse é outro detalhe bem interessante do filme, porque ajudou a aumentar a tensão. Porque a protagonista falou pra ele... Não, peraí, ela é muda, ela não falou, ela tentou comunicar pra ele que ela não viu o rosto dele, então ele podia ir embora que não ia ser denunciado. Então, nesse momento, ele estando do lado de fora, ele pega e tira a máscara dele. Então, a partir desse momento, a gente sabe que ele vai fazer de tudo para conseguir matar ela, porque ela é uma testemunha. O filme quebra totalmente as nossas expectativas, porque a gente se esperava um assassino mudo que só queria matar ela... Mas não, é um assassino muito falante e que nem usa máscara. E ele tem um alto poder de persuadir os outros, como seriam os killers reais. E é justamente por isso que esse filme vai ser lembrado, porque quando tiver uma rodinha de amigos, por esse filme se escapar de vários clichês, ele vai ser lembrado. Purr, diferente de vários filmes que precisam de franquias infinitas para os vilões ficarem marcados na cultura pop, esse aqui bastou um para cair na graça do público e já alcançou o status de cult. Eu sou uma estrela! E se você não assistiu ainda, pode assistir sem medo, porque você nunca mais vai esquecer. Se acha que eu estou mentindo, pode assistir e vir me cobrar depois aqui nos comentários. Mia Goth, antes de se transformar na vozinha em X... Eu amo minha avó. Tanta saudade da minha avó. Se passando em 1918, com a gripe espanhola estando no seu auge, ela mora em uma fazenda isolada com a sua mãe controladora. Às suas poucas idas para a cidade, ela acaba se engraçando pelo super-homem. 12 segundos depois... Por que vai me deixar? O que mudou? O que você viu? Você tá me assustando, Pearl. Purr tem uma mente ingênua, psicopata e obcecada. E o que faz ela ser mais obcecada do que o Clark Kent é a sua vontade de ser famosa. Explorando bastante ambição, isolamento e loucura, o filme é uma versão feminina de Coringa de 2019. Visualmente, o filme é marcante, tendo cores vibrantes remetendo o cinema daquela época. Mas o grande destaque aqui é a atuação de Mia Goth, entregando um overacting mais natural que eu já vi. A cena final, com a câmera estática no rosto de Pearl, mostrando suas expressões faciais por 8 minutos, é assustadora e magnética. Por
conta de tudo isso que eu falei, a personagem de Pearl já é icônica, sendo bastante fantasiada em festas de Halloween e trends. E eu vou me aproveitar dessa situação, eu vou deixar a cara da Pearl aqui embaixo, e eu sei que você está olhando para ela, porque é muito magnética. Eu vou deixar o like aqui em cima e você não tem desculpa para não apertar no like, porque me ajuda demais. Se gostarem do vídeo, considerem se inscrever e ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E deixe nos comentários qual vilão de filme de terror atual que você acha mais icônico. Com isso, quando eu fizer a parte 3, eu marco o seu comentário com a fotinho aqui. Fechou e tamo junto! Annabelle é a amante rã morta do Chuck. Morri. A pipa do vovô não sobe mais, eu não quero ficar desse jeito não. Brincadeiras à parte, esse é o diferencial que deixou esse filme tão marcante. Porque dá aquele medo de desconhecido e não sabemos do que ela é capaz. Quando chegamos em casa, ela estava sentada no corredor, mas tínhamos deixado ela no quarto de hóspedes. Se estende também visualmente, com o seu rosto pálido, olhos grandes e aquele sorriso muito esquisito. Parece assim, ó. Dá a impressão que a qualquer momento ela vai se mover. E ainda bem que não colocaram aquela boneca de pano ruiva, que é sem graça pra caramba. Annabelle é outra personagem que também já entrou na cultura pop e uma das poucas que conseguiu bater de frente com Chuck. Muito disso se deve pelo seu diferencial na abordagem. E também tem rumores de um quarto filme. Não Solte, infelizmente, foi um filme que o público e a crítica não abraçaram, mas ele tem uma mística incrível, de um ser que não dá para saber se é um demônio, um espírito ou uma cobra, porque aparecem umas escamas, uma língua cortada no meio. Então, se você ver um amigo que aparece alguma escama, uma língua cortada, ou alguém fala que ele é uma cobra, eu já te dou a dica, dá a distância aí. Tem o poder de trocar de forma, geralmente o ente querido em que ele está mirando. E o alvo aqui é uma mãe, personagem de Halle Berry e seus 2 filhos. E o único lugar em que essa família está a salvo é dentro da casa, que parece que está protegida por algum tipo de magia. Fora dela, esse ser está rondando e vai fazer de tudo para pegar eles. Ele é muito poderoso e inteligente. Mas o que desagradou o público foi por não explicar a origem dele e o que ele é, e o final deixou muita lacuna em aberto. Mas a ideia do diretor, em que eu gosto bastante, Alexandre Aja, era seguir a linha de Um Lugar Silencioso, deixando muito das perguntas para a sequência. Porque no primeiro filme nem dava para bater o martelo e dizer que eram alienígenas, e o filme terminava sem um final definitivo. E eu acho que vai evaporar esse gosto amargo se sair a pré-sequência e a sequência, que estão nos planos. Mas para mim, só assistindo ele foi muito intrigante e assustador. E uma coisa que eu quero saber muito é a opinião de vocês sobre esse filme. Deixe nos comentários. Noites Brutais é considerado por muitos como o melhor filme de terror de 2022, tendo uma ótima direção de Zach Cregg. Mas o destaque aqui é o roteiro, que subverte expectativas. Ele é muito imprevisível e não tem como saber como o filme vai terminar. Desagradou muitos, mas quando um filme de terror traz uma ideia diferente, ele fica na boca do público, porque esse gênero é cercado por clichês. A mãe peladona que dá de mamar para suas vítimas é também outra vítima que se rebelou. Ela é monstruosa, grande e tem super força. O seu visual lembra bastante o de Viagem Maldita e os Goonies, mas a sua abordagem traz o diferencial aqui, como seus traumas, deixando bem memorável. Um Lugar Silencioso já ganhou uma sequência, spin-off, videogame e já tem um terceiro filme a caminho. E não é à toa toda essa atenção que o filme está ganhando. A bilheteria só do primeiro filme foi de impressionantes 341 milhões. E esses aliens com ouvidos supersensíveis e cegos já fazem parte da cultura pop. E o que ajudou na popularidade dessas criaturas foram também a sua imponência, agilidade e ataque direto, não fazendo nenhuma cerimônia. Porque tem filmes de terror que só falta o monstro falar: "Ah, corre mais um pouco, isso, foge de mim".
Eu vou te pegar agora, eu vou te pegar. Não, eu vou ficar mais um pouco. Só isso que falta mesmo. Pare. E os personagens humanos também são memoráveis, colocados em situações agoniantes que parece que não vai ter saída. E também cada um deles tem seus dramas, bebendo bastante da fonte de The Walking Dead. O roteiro é bem simples, mas muito eficaz. Emily Blunt e John Krasinski, junto dos atores mirins, dão um show. E o terceiro promete continuar a história de Evelyn, Rachel e Marcus, e novamente na cadeira de diretor John Krasinski. Cuco é um filme mais de nicho, que conta a história de Gretchen. Peraí, não essa aí não, porque aqui ela só tem 17 anos e ela vai morar com os pais nos Alpes Germânicos. No que ela chega lá, ela começa a escutar sons estranhos de gritos. E ela vai descobrindo aos poucos que tem uma criatura nojenta e humanoide, que se aproveita de mulheres, ela consegue fazer essas pessoas desmaiarem e engravidar elas. Esse ser só ataca mulheres que estão comprometidas, porque quando ela acorda, ela não se lembra mais de nada. Então ela acha que o bebê é do seu marido e ele fica cuidando desse serzinho aí até crescer. Essa ideia é bem tensa. O filme pega a ideia daquele passarinho que é justamente o nome do filme, chamado Cuco. E apesar desse filme ter essa ideia incrível e agoniante, ele tem um terceiro ato bem problemático. E algumas dessas ideias são mal aproveitadas, mas o modo em que essa criatura opera e o seu visual é marcante. O Macaco é um filme que, pra mim, pecou bastante no tom, apostando demais na comédia e pouco no terror, tendo bastante violência estilizada. Mas seja por bem ou por mal, esse acaba sendo o diferencial do filme. As piadas eram para ser engraçadas, mas eu acabei achando constrangedoras. As mortes acontecem com uma cadeia de eventos e não tem como não lembrar de Premonição. O Macaco, o seu visual lembra diretamente da mente de James Wan. É difícil de decifrar como ele opera, como por exemplo, como ele escolhe suas vítimas, como ele se regenera e a sua origem. Tudo isso traz aquele medo do desconhecido. E seu visual, com olhos arregalados, sorriso largo e exagerado, batendo as baquetinhas no tambor, é bem icônico e assustador. Nosferatu é um nome que sempre fez parte da cultura pop, até mesmo para as crianças, depois que veio aquele episódio de Bob Esponja. Nosferatu! Mas a partir de 2024, o seu visual foi redefinido e interpretado por Bill Skarsgård com seus 1,92 de altura, 3 cachorros que parecem ter saído direto do inferno, uma voz imponente e um bigode de respeito igual o meu aqui. Nosferatu! É muita imponência para um vampiro só e já faz parte de várias discussões e memes. Essa reimaginação do expressionismo alemão de 1922, trazendo uma versão proibida de Drácula com seu visual todo decomposto e monstruoso, fazendo os mais apegados com o clássico odiarem esse visual, mas por outro lado, o diretor Robert Eggers quis pegar o visual mais realista possível dos condes da Transilvânia da época. Heart Eyes já começa com um pedido de noivado desastroso, acontecendo um massacre. Porque aqui o assassino ele também ataca em data comemorativa, ou seja, no Dia dos Namorados. Todo slasher que se preze, o assassino ele tem que matar em uma data comemorativa específica. Dia dos Namorados, eu lembro aqui que teve pelo menos 2, que foi Dia dos Namorados Macabros e o Dia do Terror. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. O gênero do filme aqui transita bastante em um terror slasher com comédia romântica. O problema é que com essa fusão, o filme acaba se perdendo nos dois mundos. Os protagonistas, na verdade, nem são namorados, porque acabaram de se conhecer, mas são confundidos pelos olhos de coração e perseguidos pela cidade inteira. Todos que cruzam seu caminho são mortos. Esse seu jeito implacável lembra bastante o Jason.
mas o filme acaba se transformando muito mais em um pânico. Sua máscara, apesar de não ser tão assustadora, é bem memorável, usando vários tipos de armas, mas a mais recorrente é uma besta. Longlegs, Vínculo Mortal, tem um serial killer perturbador e satânico chamado de Pernas Longas. Interpretado por Nicolas Cage, tendo sua cara pintada de branco, com suas falas histéricas e perturbadas, ele, cada vez que aparece na tela, rouba a cena. Enquanto isso, a agente do FBI, Lee Harker, investiga esse caso, que é um tanto estranho, porque esse sujeito ele vai fazer visitas a casas de famílias e o patriarca estranhamente mata sua família inteira. Esse vilão nem se dá o trabalho de matar, e é um filmaço com uma atmosfera opressiva de solidão. Oddity, Objetos Obscuros é um filmaço diferenciado que foge dos clichês e é muito assustador. Eficaz na atmosfera de medo e é impossível prever tanto o roteiro quanto os jumpscare. Detalhe esse que me fez pular da poltrona várias vezes. A escultura de madeira em tamanho real de um homem amaldiçoado por uma médium é a cara do filme, e ela é muito sinistra. Não se mexe, mas parece que a qualquer momento vai pular no pescoço de alguém. E eu não vou ficar falando aqui para não entregar spoilers, porque o filme entrega várias surpresas. Dead's Head tem uma atmosfera de luto bem pesada, conta a história de uma criança que perdeu seu pai, e ela está vivendo em uma casa isolada com sua madrasta, e ele não se dá muito bem com ela. E estando então bem abalado e carente, ele começa a se aproximar de uma criatura que consegue imitar o rosto de seu pai e a sua voz. Mas nenhum desses dois acaba sendo uma réplica perfeita, caindo naquele vale da estranheza, deixando bem perturbador. E deixando claro aqui, essa criatura ela só consegue criar fisicamente o rosto, então o corpo ela fica escondendo a todo momento na escuridão. Somado tudo isso, cria imagens bem assustadoras, como essa criatura aparecendo no quarto do menino querendo carregar ele até a floresta, local onde essa criatura habita e quer se alimentar do garoto. E esse ser maligno ele vai ficar na sua memória. É um terror folclórico de qualidade. Agora eu vou falar de 2 roubos na lista, mas vale muito a pena a menção. A primeira delas é a Substância. Apesar de não ter um vilão definido, quando Elizabeth está transformada, se parecendo até com Brandon Mosca, toda gosmenta, espichando sangue no público, já foi bastante fantasiada, seja em Halloween, Carnaval ou Trends. Outra também que foi bastante fantasiada, não exigindo tantas próteses, é Sue. So smile! Isso aconteceu porque o filme já caiu nas graças do público e alcançou um status de cult, ganhando até mesmo um Oscar de melhor maquiagem e penteado. Maquiagem e cabelo. Um homem diferente. Emília. A maquiagem e cabelo é a Substância pra mim. Também. De longe, se ganhar esse, vai tomar... Não, tem que ser a Substância. Substância. O Nosferatu. E o outro filme nem lançou, mas já estou botando muita fé que vai dar boa. O Palhaço no Milharal. É baseado no livro de Adam Cesare e eu já li e achei sensacional. A história se passa em uma pequena cidade que tem um conflito geracional. Enquanto os mais jovens só estão interessados no celular e fazer trends, os mais velhos querem reerguer a cidade, que depende de uma fábrica de xarope de milho em que seu mascote é um palhaço. Briga vai e briga vem, determinado dia um dos moradores se revolta usando a máscara desse palhaço e matando jovens, de forma extremamente cruel. Se seguir à risca o livro, espere por mortes nojentas e criativas. O palhaço não tem nada de sobrenatural, então ele é mais parecido com o Art do que o Pennywise.
E o Milharal lembra diretamente Olhos Famintos, A Noite do Espantalho. Pra mim é um cenário perfeito para terror. O trailer eu achei sensacional, o palhaço chega até mesmo a usar uma motosserra. E isso é um resquício perfeito que vai ter sangue espichando. O potencial de tanto o filme quanto o vilão ser icônico é muito grande. O livro já está no seu terceiro, então espero muito em que o filme seja bom e que venha sequências. A estreia está programada para 9 de maio de 2025 e será dirigido por Eli Craig, que já comandou o excelente Tucker e Dale contra o Mal. Meu nome é Adriano e aqui no meu canal Tela Maldita você fica muito bem informado sobre filmes e games de terror. Então não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. E ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E se faltou mais algum vilão de filme de terror icônico atual, não se esqueçam de deixar nos comentários, que aí eu coloco na parte 3. E assista também nos cards ao lado 7 filmes assustadores e de graça no Mercado Play. E 12 filmes de terror com muita ação. Até o próximo vídeo e tchau!